Fala pessoal, ei, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Gente, vamos lá então! GP do Baku, vulgo GP do Azerbaijão, o antigo GP da Europa. Vamos conversar então sobre essa etapa desse final de semana que aconteceu. Foi bem legal a corrida assim, né? Tipo, teve umas reviravoltas interessantes, teve bastante coisa que aconteceu que foi da hora. Até um certo ponto, depois ficou meio monótono, mas tipo assim, foi um monótono legal. Foi uma prova que valeu a pena assistir. Então vamos lá, gente. Vamos começar do sábado já, né? No caso, Leclerc fez pole, top. Pérez em segundo, Verstappen em terceiro. Por um momento eu achei que o Pérez tava virando o primeiro piloto da Red Bull, porque, meu, o Pérez tirou uma volta da cartola que foi assim, ó, bonito de ver. Além do que, né, tipo, foi muito legal também ver que o Sainz estava andando na frente do Leclerc, só que daí o Leclerc também tirou uma volta do bolso e foi muito legal. Russell também conseguiu se posicionar bem, largou em quinto, e também o Hamilton largou em sétimo. Então, resumindo, falando do pelotão da frente, foi bem legal. As duas McLarens também largaram, acho que se eu não me engano, em 11º e 12º. Foi bem interessante, eles ficaram no Q2 mesmo, né? Mas foi legal. E agora sim, vamos lá falar da corrida em si, né? Gente, primeiro de tudo, Latifi, né, tomou uma penalização de 10 segundos por causa de uma bobeira que o mecânico dele fez, né? Foi empurrar o carro para trás depois que ele já estava no grid, no momento que não pode mais empurrar. Tomou 10 segundos e já adiantando, né, depois tomou mais uma punição de 5 segundos por ignorar a bandeira azul. Então, final de semana pro Latifi esquecer, mais um, né? Mas assim, pessoal, que largada do Pérez, que largadão. Que o engenheiro falou, né, abra os ombros aí, né, mas cara, que largadão, passadão, assim, aqueles que você fala, ó, bonito. E assim, o Pérez estava com ritmo forte, né, você vê que ele largou melhor, né, que as Ferraris, mas não só isso, ele foi muito esperto, ele conseguiu largar bem e ao mesmo tempo se proteger de um ataque do Verstappen. Por exemplo, se ele larga aqui, o Leclerc tá aqui, o Verstappen coloca o carro aqui, ele ainda periga tomar um ataque do Verstappen. Então foi muito legal ver essa defesa que ele fez, né? E começou a andar, né? Andar forte. No caso assim, ele começou a abrir 1 segundo, 1 segundo e meio, 2 segundos e ficou nessa média de 2 segundos, né? Até que vamos dizer, foi mantida, né, Leclerc em segundo e Verstappen em terceiro, e o Verstappen começou a atacar o Leclerc, só que assim, não conseguia passar, né, chegava próximo, mas não passava. E ficou nessa. Até o momento que, por um problema, né, breaking by wire, né, que seria a frenagem por fio. Mas resumindo, foi um problema hidráulico de freio que o Sainz teve, né, e que ele teve que abandonar nessa corrida. Então assim, eu fico muito triste pelo Sainz, porque foi bem no comecinho, né, da prova, o que ocasionou, né, no caso, um safety car virtual. E a Ferrari foi por tudo ou nada, né, eles foram por uma estratégia, né, no caso trocaram de pneu já, eles largaram no pneu médio e foram para pneu duro, ou seja, assim, para tentar estender ao máximo o primeiro stint, né, a primeira corrida, nos pneus ali, para ver se conseguia fazer alguma coisa diferente. Não foi uma parada tão boa, mas as outras equipes, né, no caso Mercedes tentou, algumas outras também tentaram, para tentar alguma coisa diferente, porque a perda de tempo no pit stop, né, dentro de um safety car virtual, ela é muito menor do que comparada com o safety car, o pit stop normal no ritmo normal de corrida. Galera, então vou botar o boné porque agora que eu vi que eu tava com o cabelo tudo ferrado e tipo, meu, não, vocês não merecem saber isso. Então a gente tava falando dos pitstops, né? Então foi por isso que a maioria das equipes resolveram parar, né? E daí nesse ponto, quem não parou ali do pelotão da frente foram as duas Red Bulls e o Alonso, né? Então daí no caso o Alonso ficou bem colocado. O Norris e o Ricardo nesse ponto também pularam ali bem pra frente, né? E o Norris não parou, ele tava de pneu, no caso de pneu médio, e o Ricardo ele largou de pneu duro, né? Então, tipo, foi uma ideia diferente, né? Mais ou menos ali na volta 15, foi onde aconteceu um ponto da corrida que foi interessante, que o Max começou a chegar muito no Checo, né? Porque nesse ponto tava
Pérez, Max e o Leclerc tinha ficado para trás já. E no caso o Max começou a chegar muito no Tcheco. A gente até achou estranho, porque, tipo, quando eu tava assistindo a corrida eu pensei, cara, beleza, veio alguma ordem da Red Bull pra, tipo, deixa o Max passar, né? E de fato veio pro Tcheco não brigar. Só que o Tcheco teve um problema, degradação muito alta no pneu. A gente não sabe ainda se foi porque ele colocou um ritmo muito forte, né? No caso ali nesse pneu médio ali da largada. Mas ele não tinha mais, tipo assim, do Verstappen às vezes virar tipo um segundo mais rápido, assim, tipo, fácil. Às vezes, tipo, um pouco mais até. Tipo, ele tirou muito, né? Muito tempo. Então daí no caso, o que acontece? Depois disso, né, o Leclerc já estava em terceiro. E assim, teve um ponto ali que eu marquei na volta 16 que o Leclerc estava tirando 3 segundos numa volta, sabe? Então assim, e é bizarro. E o Max, nesse ponto, já tinha abrido 4. Já tinha abrido não, já tinha aberto 4 segundos pro Checo. Então assim, resumo. O Checo não tinha mais pneu, né? Na volta 19, o Max parou, né, no pit stop. E o Leclerc assumiu a liderança, com um gap ali de mais ou menos 7 segundos e meio, né? E o Pérez ficou a 4 segundos do Max, que estava em segundo. Depois disso, o Checo parou, né? Ele parou no box. E aí que vem um ponto que foi complicado, né? Porque o que a Red Bull alegou que foi um problema no macaco, na hora da retirada do macaco, mas ficou meio assim, parecendo que a Red Bull quis dar o primeiro lugar garantido assim pro Pérez não fazer um undercut, né? Meio que assim, tipo, só vai, Max, a gente finge que deu um problema aqui. Mas assim, não foi falado nada, a gente não teve nenhuma confirmação, né? E, enfim, foi isso. Daí o Checo teve uma parada horrível e ficou de fato para trás, mas não teve o que fazer. Aí, no começo da volta 20, o Ricardo e o Norris começaram a ter umas disputas ali, né? Entre eles mesmos, né? E o Gasly logo atrás. Isso foi bem legal, porque o Ricardo falou, né? Se o Norris não tiver ritmo, deixa eu ir na frente que eu tenho mais ritmo, né? Daí a equipe mandou o Ricardo ficar atrás, só que o Ricardo mandou, ó, então beleza, mas o Gasly vai chegar. E daí depois a equipe abriu, que eles falaram para o Norris ficar na frente, porque ele estava tentando fazer um undercut no Alonso, né? Porque o Alonso daí tinha parado. Só que acabou que bem no fim depois o Norris parou, né? E o Ricardo continuou. E o Norris acabou voltando sim ainda atrás do Alonso. E o que aconteceu, gente? Na volta 20, o Leclerc tinha mais ou menos ali uns 13 segundos de vantagem pro Max, mas deu ruim, deu bem ruim. O Leclerc não, a Ferrari não falou o que aconteceu, mas o motor fez cabum. Foi parte mecânica mesmo, né? O Leclerc disse que não foi a mesma coisa que aconteceu no outro abandono dele, porque ele foi turbo, né, pelo que foi divulgado, mas ele sentiu que o carro respondeu de uma forma diferente e ele ficou muito triste, né? É o tipo de coisa que ele falou que não pode acontecer, né, numa disputa de título, né? Agora aqui, eu queria destacar também, né, nesse ponto aqui da corrida, que daí o Leclerc abandonou, né? E o Gasly nesse ponto ele conseguiu passar, né, o Ricardo. Então assim, o Gasly estava fazendo uma corrida sensacional, sabe? O Gasly nesse ponto já estava em quarto, né? E o Russell em terceiro, mas o Gasly estava andando muito esse final de semana, então estava bem legal. E o Tsunoda também estava andando muito bem, né? Ele estava tipo andando muito. Tanto que num ponto da corrida ele estava em quinto, né, logo atrás do Gasly, só que ele teve um problema de DRS, né, no caso, o que aconteceu? A asa dele, o DRS, né, as equipes estão tirando peso de tudo, então a asa acho que ficou frágil e ela literalmente quebrou. Então quando o DRS abria, ao invés de fazer isso, ele fazia isso aqui. Então daí o que eles tiveram que fazer? Ele tomou, né, a bandeira preta e laranja, que é para você tem que ir pro pit para tentar reparar, né, o que está acontecendo com o carro. E a equipe literalmente, né, falou, parou, trocou os pneus, né, isso já foi mais pro final da prova. Meteu uma silver tape ali na traseira do carro e marcha, não usa mais o DRS e só vai. E daí foi muito engraçado, que daí, nesse ponto em diante a corrida para a Red Bull ficou muito fácil, né.
Então muita gente tá falando, né, que eles deveriam economizar motor e tal. Só que o Verstappen tá indo tempo, 47, 48, tipo 47, 46, 47, 46. Tanto que chegou um ponto que o engenheiro falou, né, que era para ele dar uma maneirada que o tempo que eles queriam era 48, né, para não ficar arriscando. Aí o Max falou, né, que ele perguntou quais curvas que ele podia dar uma maneirada então, só que daí o GP, né, o engenheiro dele falou, cara, você sabe como que é perder uma corrida aqui, né, uma corrida ganha aqui. Então, meio que no sentido assim, ó, dá uma relaxada, né. E daí, assim, outro ponto que eu queria destacar aqui também foi a corrida do Russell, né, tipo, foi um... Ia ser, vamos dizer, um quinto lugar, mas com as duas Ferraris saindo, virou um terceiro. E assim, foi sensacional, assim, no sentido de ser tipo, totalmente constante, controlado, de boa. Ele aproveitou, né, o primeiro o safety car virtual e o segundo também, quando o Magnussen parou para trocar pneu, assim, da mesma estratégia das Red Bulls, assim, para se proteger de ataque do pessoal de trás. E assim, ele estava sempre mantendo aí entre 19 e 20 segundos de diferença para o quarto colocado. Então, tipo, chega a ser bizarro, assim, tipo, o quanto foi controlada a corrida deles, né. Eu até comentei, né, que daí na volta 34 ali, quando o Magnussen abandonou, é, o, o, os três primeiros, né, pararam, e o Hamilton também, né, ele vinha ali se eu não me engano, sexto colocado, parou também para trocar pneu. E daí eu já vou discorrer um pouquinho mais sobre a questão do Hamilton. Mas eles pararam porque eles tinham muito tempo, né, para o segundo pelotão, basicamente. E valia a pena, né, no caso, ficar parado, ficar trocando pneu, perder esse tempo, para, digamos assim, se defender de um ataque, né. Então daí o Daniel, ele parou nessa volta 34 com o safety car virtual e trocou dos pneus duros para os pneus médios. No caso, ele fez 34 voltas no pneu da largada, justamente para valer a pena, e de fato se pagou, porque ele voltou em nono colocado na frente do Norris. Então, não sei se vocês lembram que, né, que ele estava andando sempre atrás do Norris, ele voltou na frente do Norris. Então isso foi bem, bem legal. E deu, no caso, deu até uma briguinha no final da corrida, né, de tipo assim, não briga, mas o Norris daí tava andando mais rápido, tinha um pouco mais de pneu, foi começando a ir pra cima. Aí o Alonso também meio que deu uma driblada neles, no sentido de tipo falar, não, tá ruim, mas no final deu uma acelerada e o Daniel não conseguiu passar. E agora aqui eu queria falar da corrida do Hamilton, né? O Hamilton andou bem pra caramba, foi muito legal ver assim a recuperação, né? O Hamilton largou em sétimo, na primeira parada caiu lá pra trás pro final do grid, final do grid não, mas caiu ali 11º, 12º, não lembro bem certo. Aí chegou a ser sexto, né? No caso ali ficar atrás do Tsunoda. E mesmo ele tendo parado no segundo safety car virtual foi legal, porque assim, ele estava andando atrás do Gasly, tirando 3 décimos por volta. Quando ele parou, ele voltou uma posição atrás ainda do Tsunoda, e o Hamilton vinha tirando basicamente 1 segundo por volta, então ele estava tirando muito mais tempo do que se ficasse ali atrás e tentasse passar na pista, né? Então foi muito legal, porque assim, basicamente naquele momento que eles trocaram os pneus na volta 34, ele tinha um pneu zero contra o pneu de 25 voltas, tanto do Gasly quanto do Tsunoda. E agora um ponto que eu queria falar das considerações finais ali da corrida. A Mercedes e a Ferrari, enfim, mais algumas outras equipes, mas mais assim a Mercedes, eles sofreram muito com o porpoising, né, no caso nessa corrida. E até vendo o vídeo da Ju, ela comentou que o que acontece? O circuito lá, os circuitos de rua tendem a ser mais ondulados, como é Baku e como também vai ser o Canadá, né, a próxima corrida dessa semana. Então o que acontece? O carro sofre quica mais do que, tipo, digamos assim, do que o normal, né? Quando as corridas voltarem para Silverstone, provavelmente a Mercedes já vai ter a mesma situação que aconteceu em Barcelona, né? Então, foi feio essa situação, né? E porque o que a gente estava falando, né, no vídeo do Back to Basics. As equipes não querem levantar os carros. Então, enquanto o piloto falar que aguenta, tá aguentando. O Hamilton já falou isso na semana que não aguenta, porque ele falou, primeiro, a questão da dor, né, que ele foi muito intensa. E o segundo também, ele falou que no final da reta ele perdia até referências, às vezes visuais, assim, de não conseguir enxergar. E o Russell também reclamou bastante, né. A Ferrari
ela andou bem, o ritmo de corrida da Red Bull sim é melhor, mas assim, o Leclerc às vezes consegue tirar uns negócios no braço mesmo. O carro é bom, mas não tem confiabilidade, né? E até o Binotto comentou, a Mari Becker falou na transmissão, né, que esses problemas de confiabilidade da Ferrari são para ser corrigidos de médio a longo prazo. Então assim, isso é muito complicado, né? Porque a gente já está aí indo para a 9ª corrida do campeonato, então daqui a pouco tem praticamente metade das provas, né? Então seria interessante e seria bom para a Ferrari resolver isso o quanto antes, né? Aconteceu também o abandono tanto do Zhou, né, quanto do Magnussen, que são motores Ferrari, que o pessoal levantou isso na transmissão, mas pelo que foi falado depois, o Binotto falou que não foi relativo só à parte propulsora, né? O que envolveu também esses abandonos foram os periféricos que também são relativos às equipes, né? Então a gente não sabe, né? A Ferrari nunca é tão transparente assim, né? Então é complicado. E resumindo, a Red Bull, né? Então eles conseguiram consolidar a liderança, né? No caso no campeonato. É bizarro assim, o quanto os carros estão rápidos, assim, também de reta, sabe? Não só rápido no geral, mas de reta. Assim, de carro dá mais 345 por hora, enquanto alguns outros da Brias dava 340. E 5 km por hora na Fórmula 1 é um negócio muito rápido, né? E assim, é bizarro também ver o quanto a equipe, né, tá, digamos assim, sólida. 2 pilotos bons, 2 pilotos constantes, e assim, eles saíram com todos os pontos no caso. Volta mais rápida para o Checo e no caso primeiro e segundo, então é muito legal de ver. E essa semana então agora vamos para o Canadá, né, próxima corrida, circuito se eu não me engano, Montreal, né, que é uma pista também bem legal. E fazia tempo que a gente não ia, desde a pandemia, né? 2020 já não aconteceu, hoje pelo Canadá, 21 também não. Então vai ser legal ver esses novos carros lá. Então se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Qualquer dúvida pode deixar aqui também, eu vou deixar os créditos a todo mundo que eu citei nesse vídeo aí no primeiro comentário da descrição. Tamo junto, até o próximo vídeo.